a verdadeira riqueza da cruz e o caminho para a vida eterna. Caros irmãos e irmãs em Cristo, a palavra de Deus que acabamos de ouvir, retirada do Evangelho de Mateus 16, 24 a 28, é um dos textos mais impactantes e, ao mesmo tempo, mais desafiadores de toda a Sagrada Escritura. Jesus, depois de anunciar aos seus discípulos que deveria ir a Jerusalém, sofrer muito, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia, é repreendido por Pedro. A resposta de Jesus a Pedro é dura. Vai para trás de mim, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. Logo em seguida, Jesus se dirige a todos nós com uma verdade que ecoa através dos séculos. Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Estas palavras, à primeira vista, podem soar como um convite ao sofrimento, à renúncia total da alegria e a uma vida de penitências intermináveis. Afinal, quem em sã consciência desejaria carregar uma cruz? A cruz, na época de Jesus, não era um símbolo de devoção, um objeto a ser pendurado no pescoço ou na parede. Era um instrumento de tortura brutal, de humilhação pública e de morte lenta e dolorosa. Era a pena máxima reservada aos criminosos mais vis. Para os discípulos que o viam, a imagem da cruz era de repulsa e horror. No entanto, Jesus, em sua infinita sabedoria, ressignifica completamente a cruz. Ela a transforma de um instrumento de morte em um caminho de vida, de um símbolo de vergonha em um sinal de vitória. O que significa, então, renunciar a si mesmo, tomar sua cruz e seguir-me? 1. Renunciar a si mesmo, o caminho da liberdade. A primeira parte do desafio de Jesus é renunciar a si mesmo. Isso não é um chamado à anulação da nossa identidade, ao abandono da nossa personalidade ou à negação dos nossos talentos. A renúncia de si mesmo que Jesus nos pede é a renúncia do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa autossuficiência e da busca incessante por prazeres e seguranças puramente terrenas. É o ato de colocar a vontade de Deus acima da nossa própria vontade. Nossa sociedade nos ensina a buscar o prazer a todo custo, a satisfazer nossos desejos imediatos e colocar as nossas necessidades em primeiro lugar. O eu se torna ao centro do universo. Jesus, no entanto, nos mostra que a verdadeira liberdade não está na satisfação desenfreada dos desejos, mas na libertação da tirania desses mesmos desejos. Ao renunciarmos a nós mesmos, nos desapegamos das amarras que nos prendem ao mundo e nos abrimos para a graça de Deus. É o primeiro passo para a verdadeira humildade, que nos permite reconhecer nossa total dependência de Deus. 2. Tomar sua cruz. O sentido do sofrimento. A segunda parte do desafio é tome sua cruz. Cada um de nós tem uma cruz para carregar. Não se trata de buscar o sofrimento, mas de aceitar, com fé e esperança, as cruzes que surgem em nossa caminhada de vida. A cruz pode ser a doença que nos atinge, a dor da perda de um ente querido, a incompreensão de um familiar, as injustiças no trabalho, a solidão, as dificuldades financeiras ou até mesmo os pequenos incômodos do dia a dia. A cruz para o cristão não é um fardo inútil, um castigo divino ou um sinal de derrota. Ela é uma oportunidade de unirmos os nossos sofrimentos aos de Cristo, dando a eles um sentido redentor. No sofrimento, aprendemos a paciência, a humildade e a confiança total em Deus. A cruz nos lembra que não estamos sós em nossas dores. Cristo sofreu por nós e, ao abraçarmos nossa cruz, nos tornamos mais íntimos dele, participando de sua paixão para também participarmos de sua ressurreição. A cruz nos purifica e nos fortalece para a vida eterna. 3. Seguir a Cristo. A direção da nossa jornada. Por fim, o convite de Jesus é para seguir-me. Tomar a cruz sem seguir a Jesus seria apenas masoquismo sem sentido, uma dor sem propósito. Seguir a Jesus é ter seus valores, seu amor, sua misericórdia, seu perdão e sua humildade como o norte da nossa vida. É viver na contramão de um mundo que nos vende a felicidade como acúmulo de bens, poder, fama e sucesso.
Jesus nos mostra que a verdadeira felicidade reside na entrega, no serviço, na doação de si mesmo ao próximo e, sobretudo, na comunhão com Deus. O Evangelho de hoje continua com uma pergunta que nos faz refletir sobre nossas prioridades. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? Essa pergunta nos confronta com a efemeridade das coisas deste mundo. De que nos vale todo o sucesso, toda a riqueza, todo o poder, se no final perdermos o que é mais valioso, a nossa alma, a nossa vida eterna? A cruz que o mundo enxerga como um caminho de morte é o único caminho para a vida em plenitude, a única riqueza que jamais nos será tirada. Meus irmãos e minhas irmãs, que a Eucaristia de hoje nos fortaleça, para que possamos, como Cristo, abraçar nossa cruz não com resignação, mas com esperança e alegria, certos de que, seguindo-o, encontraremos a verdadeira felicidade e a vida eterna. Que possamos, a exemplo de tantos santos, entender que a maior glória não está em evitar o sofrimento, mas em transformá-lo em amor. A cruz não é o fim, mas o caminho. Que a cruz de Cristo seja nossa bússola e a nossa vitória. Amém.